no Maracanã, com mais de 65 mil pessoas, uma atuação patética, uma coisa assim inexplicável, imperdoável. Tivemos Arrascaeta, boa parte do jogo, sem disputar uma bola. Gerson pedante, perdeu um gol absurdo de cabeça. Gabigol perdeu uma chance incrível no passe do Arrascaeta no segundo tempo, porque não chutou com a perna direita. O Wesley errando barbaridade, o time Agora, indolente. me digam, falando sério, me digam, se vocês não concordam comigo, me digam qual é a jogada ensaiada do Sampaoli, gente. A gente não vê uma jogada ensaiada nesse time. 90% das bolas, cruzamento alto sobre ela, cruzamento alto sobre ela, cruza. Porra. Para marcar. Sim, tá. Hoje foi muitos passado. Acho que passa pela escalação, mas também pelos momentos individuais desses jogadores brilhantes. Nenhum deles conseguiu ter um lampejo hoje. Nenhum deles. Sacou da cartola um lance genial. No jogo contra o Fortaleza, o Arrascaeta saca da cartola um drible e um passe de 3 dedos pro Gabigol fazer o primeiro gol. Ali abre o jogo. Hoje ninguém teve essa sacada. Teve chance. Terrível do Flamengo, uma partida para ser esquecida, vergonhosa. É assim que eu vou classificar a atuação do Flamengo. O empate do Flamengo com gosto de derrota, a verdade é essa. Não é para se comemorar. Salve, salve, nação! Vamos embora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Vamos reagir aqui o que a mídia esportiva está falando sobre esse empate do Flamengo jogando em casa contra o último colocado, né? Até antes do jogo terminar era o último colocado, né? Então é aquilo. Atualmente o Vasco é o último colocado com esse empate do América Mineiro contra o Flamengo no Maracanã, né? Um empate com gosto de derrota e o Flamengo conseguiu um empate aqui, ó. Soou uma péssima atuação do Flamengo e vambora com o vídeo aqui que os comentaristas aí da mídia esportiva falou sobre esse empate, né? Vai deixando aquele seu like aí, né? Aquele compilado, como você já sabe como que funciona aqui. Vai deixando seu like, a sua inscrição também para ajudar o canal. Ah, outra coisa, a sua opinião também ajuda demais aqui nos comentários. A sua opinião. E depois a gente bate um papo entre eu e você, porque esse empate do Flamengo e tempo de descanso e treinamento não combina. Não tá combinando, pelo amor de Deus. Vambora para o vídeo aí. Deixa seu like. América 1. Mais uma partida ridícula do Flamengo depois de uma semana treinando. Foi assim nos 4-0 do Red Bull Bragantino. E novamente hoje no Maracanã, com mais de 65 mil pessoas. Uma atuação patética, uma coisa assim inexplicável, imperdoável. Tivemos Arrascaeta, boa parte do jogo, sem disputar uma bola. Gerson pedante, perdeu um gol absurdo de cabeça. Gabigol perdeu uma chance incrível no passe do Arrascaeta no segundo tempo, porque não chutou com a perna direita. O Wesley errando barbaridade, o time indolente. Everton Ribeiro muito mal durante boa parte do primeiro tempo, enquanto esteve em campo no comecinho do segundo. Enfim, uma atuação pífia de um time que eu tenho dito há algum tempo que escolhe os jogos. Também muito mal o técnico Jorge Sampaoli, que precisa mexer mais no time nessas horas, tirar 2, 3 jogadores, o que explica Gerson e Gabigol até o final dentro de campo. Vão jogar assim contra o Grêmio? Provavelmente não. Eles escolhem jogos, eu tenho dito há algum tempo, e muita gente fica na bronca, não concorda, não entende, escolhem sim. Escolher jogo não significa que eles sejam os maiorais, que eu concorde com isso, e vençam quando eles bem entendam. Ao contrário, significa agir como se pudessem vencer quando bem entendessem, como se tivessem tal poder, como se tivessem tal possibilidade. Não tem. Não tem. E hoje quase perderam para o América, que é um lanterna que só está nessa condição, sabemos disso, por conta do acúmulo de competições, né? Jogando o Campeonato Brasileiro, jogando a Copa do Brasil até a semana passada, quando foi eliminado nos pênaltis pelo Corinthians, e jogando também a Sul-Americana, se classificou goleando o Colo-Colo nesse meio de semana. Mas, independentemente disso, é um time inferior, é um time que estava em último lugar, precisando pontuar e merecia até vencer o América. Segundo tempo, muito mais organizado, criando as situações. São Paulo tem culpa, óbvio que tem. O técnico sempre tem uma parcela de responsabilidade, mas não dá para entender quem simplesmente minimiza o comportamento dos atletas. O gol que o Gerson perdeu de cabeça no começo do jogo, quando o Flamengo começou de novo, como foi contra o Fluminense, pressionando, para tentar fazer 1-0, teve oportunidade e não fez. O gol que o Gabigol não finalizou, porque tentou driblar o goleiro, a bola no pé direito dele. Um jogador do calibre dele não tem coragem de chutar com a perna direita. Isso é ridículo. Perna direita, chuta, amigo. Se perder, perdeu, mas tenta. Um absurdo, uma situação muito vergonhosa, muito constrangedora, algo realmente... Olha, eu diria o seguinte, a atuação do Flamengo hoje foi um negócio que deu nojo. Nojo de ver.
quanta indolência, uma coisa realmente patética, e acho que dá para discutir, inclusive, questões um pouco mais profundas, né, com relação a isso. Né? Teve coisas do tipo, falta na entrada da área também, entra técnico, sai técnico, e bate o Léo Pereira. Nada contra o zagueiro bater falta, desde que saiba bater, mas quando foi que o Léo Pereira bateu a falta? Mas como ninguém bate, será que alguém treina? Olha, eu vou te contar, um negócio assim pavoroso, pavoroso, uma vergonha, um papelão, um comportamento indolente. Eu vou até compartilhar com vocês algo que eu postei no Twitter há pouco, quando apareceu, sabe? É uma coisa assim que não dá nem para entender. E as Copas, você sabe, nas Copas é assim, perde um jogo, amigo, tropeça ali, você já acaba sendo eliminado. Uma jornada ruim em Porto Alegre na quarta-feira contra o Grêmio já pode colocar o time numa situação complicada na Copa do Brasil, né? Então, a Copa é a Copa. É diferente. Com pontos corridos é o campeonato que você, sendo regular, você mantém ali o pique da remada. Amanhã, o Botafogo agora está 11 pontos, né? Estava 12, agora está 11, que o Flamengo empatou. O Botafogo vence o Santos, o que é muito provável, o Santos muito mal, jogando na Vila Belmiro sem torcida. O Botafogo vai abrir 14 pontos para o Flamengo. 14 pontos. Estamos falando do Botafogo, que faz uma campanha ponto fora da curva, tem investimentos e tudo mais, mas não se compara com os investimentos do Flamengo. E com o tempo em que esses jogadores estão juntos. Olha, o que nós vimos no Maracanã hoje foi tão patético, quase tão patético, como aquela derrota para o Red Bull Bragantino. Tá? Olha, o que nós vimos no Maracanã hoje foi tão patético, quase tão patético, como aquela derrota para o Red Bull Bragantino. Tá? Muito bem. E não adianta a gente ficar achando que o técnico. Com o Dorival também foi assim. Aí foi uma decisão institucional. Eles não queriam também. E no final do ano, depois que ganharam as taças, perdiam jogos, não ligavam. Esse comportamento não vem de hoje, gente. Esse grupo de jogadores é o grupo que quis tirar férias estendidas e os dirigentes concordaram. 42 dias de férias. Não adianta ficar apontando o dedo só para o técnico. O técnico também tem culpa. Hoje tinha que ter tirado o Gabriel do jogo. Na hora que ele perdeu aquele gol, tira. O Gerson tinha que sair ainda pelo que não fez no primeiro tempo. O Gerson tentando dar lençol no segundo tempo, numa jogada na ponta, com o time empatando e jogando mal. Peraí, que isso? Um recurso você pode utilizar, como até ele utilizou bem numa jogada no primeiro tempo, levou um chute na cara, poderia até ter um cartão vermelho se fosse um árbitro mais rigoroso, foi imprudência do adversário, né? Não esqueci agora qual foi o jogador, mas enfim. O que nós vimos hoje foi ridículo, um negócio ridículo, e muita gente aqui revoltada aqui no nosso sentir seus próprios erros. Até que o trabalho de São Paulo, obviamente, deixa a desejar, não é um trabalho satisfatório. Ao mesmo tempo, também eu acho que uma equipe que quer passar por uma transformação, ser estruturada, ela leva um certo tempo, nem sempre as coisas caminham tão rapidamente. Não gosto das comparações com 2019, porque era um grupo de jogadores. O Gabigol só tinha título paulista no currículo, Bruno Henrique não tinha títulos relevantes. Everton Ribeiro tinha, Arrascaeta tinha, mas vários jogadores não tinham campeonatos, não tinham um currículo de conquistas realmente importantes. Então era um time com fome, com outra postura. Hoje são jogadores que estão empoderados, que fizeram realmente história no clube e que nitidamente mudam seu comportamento em função do cenário. O que o Gerson fez hoje, o Gabigol fez hoje, até eu vi agora as notas do site GE, Davi Luiz o pior em campo, não pode ser sério, até tuitei aqui, pelo amor de Deus, gente. O Davi Luiz passou longe de ser o pior. Passou longe de ser o pior. Ele e o Léo Pereira evitaram o pior. O Léo Pereira, especialmente, travou 2 bolas em que o time do América tinha grandes chances de finalizar, de marcar nas finalizações de dentro da área. Passou, acho que disparados piores, o Gabigol, que mal jogou, e quando teve a chance não aproveitou, nem finalizou, e o Gerson, que perdeu um gol incrível e fez uma partida muito fraca. O Vitor Hugo fez o gol de empate, mas entrou mal demais no jogo. O Wesley teve um começo até bom defensivamente, algumas antecipações, interceptações, depois caiu absurdamente. Aliás, o Flamengo não procurar um lateral direito é um negócio que não dá para entender. É muito evidente que o garoto não tem condições de ser o titular hoje, um dia, quem sabe. E uma coisa que eu coloquei no Twitter durante o jogo, que gerou muita polêmica ali, o Matheus Cunha não é esse goleiro com a bola nos pés que as pessoas falam. Basicamente, suas participações são em bolas longas, a maioria com imprecisão, porque são bolas difíceis, né? E o time não está muito bem preparado, ele não dá tanta pressão de linha de passe, às vezes o time também não está organizado para sair jogando, mas eu não acho que o Flamengo tenha um goleiro que seja um goleiro jovem, promissor, pode melhorar em todos os fundamentos, nesse inclusive, mas não acho que seja um goleiro assim, não, ele é ótimo com os pés, não vejo dessa forma, não. E o Rossi também, tá? Pelo pouco que eu vi do Rossi e pelo que
me disseram, os colegas que acompanharam mais partidas do Rossi na Argentina, especialmente no Boca, também não tem no jogo com os pés uma das suas virtudes. Então, talvez o Flamengo não tenha um goleiro. É difícil ter um goleiro que tenha essa característica como ponto forte, né? Enfim, mas o Matheus, inclusive, não estou aqui criticando, estou só fazendo um registro. Eu não acho que o Flamengo tenha um goleiro com essa característica para ser tão exaltado, né? Enfim. Mas o fato é que o time do Flamengo fez uma partida ridícula. O São Paulo também tem a sua participação evidente e é inaceitável que depois de mais uma semana de treinos você veja um time desinteressado, preguiçoso, indolente, assim, realmente um horror, uma coisa absolutamente medonha, tá? Muito aquém mesmo. O Sam também com a gente aqui. Agora, aquela coisa, né? Faz o quê? Manda embora o técnico de novo? Troca de técnico outra vez? Até quando, gente? Se escolheu o Sampaoli, está montando um elenco, segue. Agora, tem que ter gente com coragem para fazer as mudanças necessárias. Já saíram alguns jogadores e alguns, de repente, têm que ser barrados. O que foi o Gabriel Barbosa hoje em campo? Alguém tem tamanho para chegar para ele e falar, Gabriel, o que foi isso aí? Por que você não chutou aquela bola? Por que não chutou aquela bola? Ô, Gerson, por que você cabeceou daquela maneira? Vamos treinar a cabeçada. Faça-me um favor, né? Faça-me um favor. Estão jogando São Paulo. Patética do Flamengo. Pior do que isso. Catastrófica, se você parar e lembrar que esse time ficou 10 dias sem jogar, treinando com o Sampaoli. O que o Sampaoli treinou nesses 10 dias? Vocês viram alguma coisa de diferente, de útil? Eu não vi. Pelo contrário. O que eu vi foi um time que não sabe o que fazer com a bola, que depende do talento individual dos seus jogadores para criar uma jogada ou outra, como a do Everton Ribeiro, logo no início. Aliás, não sei porque o Everton Ribeiro saiu. Para mim, estava jogando bem. E o Gerson cabeceou em cima do goleiro. O goleiro deles... Como é que é o nome mesmo do goleiro? Pazinato. Peraí, deixa eu ver direitinho aqui para não ficar falando bobagem. Mas, enfim... Uma outra jogada razoável, Pazinato, em que o goleiro, de novo, uma trama do Bruno Henrique com o Arrascaeta, que o cruzamento ia chegar no Gabigol e o Pazinato conseguiu desviar. E depois, no final do primeiro tempo, uma outra jogada também, que novamente o Pazinato pegou. Foi só. Jogada armada, você acha que alguma dessas jogadas foi treinada pelo Sampaoli? História. Essas jogadas nascem do entrosamento natural que Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique e Gerson, pela primeira vez desde 2020, se eu não me engano, os 5 juntos. E os 4 sem o Gerson, porque o Gerson depois foi vendido, desde 2021. Mas é o seguinte, cara, não adianta a gente ter esse talento todo e não ter um treinador, cara. O Flamengo, uma vez mais, não tem um treinador. Porque o treinador do Flamengo acha que o legal é você ficar nos seus lugares esperando a bola chegar. Isso a gente viu muito claro no segundo tempo. No primeiro tempo, o Flamengo até rodou bastante. Everton Ribeiro andou pela esquerda, Arrascaeta sempre caindo pela direita. Tá? Lembrou um pouco aquela movimentação do grande Flamengo de 2019. E por isso mesmo criou algumas chances muito boas de gol, mas não fez. É um dos defeitos desse Flamengo atual. Ele cria chances e não faz. Mas no segundo, acho que depois de ouvir as instruções do Sampaoli, do grande Sampaoli, que tanta gente considera acima da média. Que média? Bom, deixa eu falar isso, a gente conversa daqui a pouco. A verdade é que o Flamengo voltou a ficar, a gente via o Davi Luiz e o Léo Pereira com a bola nos pés, e aí você olhava para frente, tinha a linha de 5, muito bem armada do América Mineiro, e 5 atacantes do Flamengo lá, parados entre eles, esperando um lançamento do Davi Luiz, esperando um lançamento do Léo Pereira, esperando uma jogada pelo lado direito com o Wesley, que não acerta nada, vamos falar sério. É cria da casa, eu sei que muita gente
defende por ser cria da casa. Mas é muito ruim, gente. O Wesley é muito ruim. Não há outro termo para identificar. Então, assim, amigo, vai jogar 90 anos e não vai fazer um gol. A não ser num lance individual e genial dos jogadores que ele ainda tem. Agora, qual me digam, falando sério, me digam, se vocês não concordam comigo, me digam qual é a jogada ensaiada do Sampaoli, gente. A gente não vê uma jogada ensaiada nesse time. 90% das bolas, cruzamento alto sobre ela, cruzamento alto sobre ela, cruza... Porra, bicho. Não é possível, né? Não é possível você ter um elenco como esse. Folha mais cara do continente. Jogadores de qualidade indiscutível. E você fica jogando de bola alta sobre a área, cara. E a tua defesa é uma peneira. Gente, a gente podia ter perdido o jogo de 2-0. Porque teve chance para fazer o segundo gol. E aí, no finalzinho, o Vitor Hugo achou um gol de cabeça. 0 de méritos para o São Paulo. 0. Pelo contrário, 10 de deméritos. E aí eu fico me perguntando assim, será que pelo menos nas Copas nós vamos conseguir jogar alguma coisa? Porque eu não estou vendo, cara. Sinceramente, eu não estou vendo progresso nenhum. Os são paulistas estão sempre falando em evolução. Não, está evoluindo. Me digam, por favor, qual foi o jogo em que você realmente notou o Flamengo jogando um futebol à altura dos jogadores que ele tem. Eu não consigo me lembrar de nenhum, vocês me desculpem. Teve o primeiro tempo naquele Fla-Flu. Cara, é um time sem padrão de jogo, é um time sem nada. É um time que hoje em dia não sabe se vai jogar o funcional dos velhos tempos ou vai jogar o tal posicional do Sampaoli agora. É um time completamente perdido. E isso era difícil de imaginar? Não, não era. Não era. Depois de 3 treinadores posicionais que fracassaram rotundamente no Flamengo. Não é que foram mais ou menos. Não, fracassaram rotundamente no Flamengo. Sobre o Domenech Torrent, senhor Paulo Souza e senhor Vitor Pereira. O Flamengo trouxe mais um posicional. E acha que vai dar certo com esse elenco, cara. Com esse elenco não sabe, não gosta e não quer jogar assim, porra. Isso é absolutamente evidente, evidente. Mas não. Pusemos mais um treinador posicional e vamos ficar esperando um milagre. Quando o time tem muito tempo para treinar e volta pior, é o maior indício de que o técnico é ruim, é incompetente. Porque se você passa esse tempo todo treinando e o seu time involui, basta lembrar da última paralisação, que o Flamengo voltou e tomou de 4-0, levou um baile do Bragantino. Humilhante. Agora voltou e quase perdeu para o lanterna do campeonato em pleno Maracanã. E aí o Flamengo perdeu o meio-campo. No início do jogo, naquele embalo, naquela empolgação, ele conseguiu ainda ter um certo controle. A partir da metade do primeiro tempo, ele foi perdendo esse controle. E o América foi saindo para o jogo. E o América foi, opa, dá, hein? Olha que dá. Tem um espaço aqui, tem um espaço ali. Foi crescendo e o América teve várias chances no segundo tempo, especialmente. Sim. Em algum momento ele tira o Everton Ribeiro, bota o Vitor Hugo para tentar dar uma equilibrada. Com 15 do segundo tempo. Só 2 mexidas, tendo um banco de luxo. Então, o que para mim é estranho... Mas ele não resolve, mesmo com a mudança, essa questão. É que, assim, o time vinha dando bons sinais, né? Em jogos em sequência. O público de hoje, 65 mil, né? Mostra que o torcedor esperava uma atuação muito melhor num jogo interessantíssimo para ver no Maracanã hoje. E, evidentemente, esperava uma vitória, pelo menos um jogo capaz de provocar uma vitória, não foi o que o Flamengo fez. E o que para mim é estranho é a incapacidade desse time, com os jogadores que tem, de lidar com uma defesa fechada, que era absolutamente previsível, tanto no primeiro tempo, com as dinâmicas que o Flamengo tentou e todas elas falharam, saindo com 3 zagueiros, etc., 5 homens na frente, a bola não chegava. E depois, no segundo tempo, o Sampaoli vai colocando cada vez mais peso nessa linha ofensiva
mas o time parece ser apenas uma máquina de fazer a bola chegar lá na frente, não importa como. E isso é muito bom para uma equipe que se defende bem, né? E o América... E que sai em transição. E o América faz um bom trabalho. Assim, a gente tem visto o América jogar. O América... Com bola, né? Sem bola é uma peneira. Pois é, mas... 33 gols tomados. Mas o Flamengo, de marcação o Flamengo conseguiu fazer um gol hoje, que foi muito mais volume de pressão, muito mais resultado de volume e pressão do que de qualquer coisa que você possa planejar no jogo. Isso diz mais sobre o Flamengo do que sobre o América. Muito mais, muito mais. Assim, esse elenco passar praticamente um tempo entregando a bola para 5 jogadores basicamente na frente, mostra uma coisa que a gente não está acostumado a ver, né? Que é uma equipe dirigida pelo Sampaoli, sem ideias, sem organização, sem saber, olha, se eu fizer isso, isso e isso, vai acontecer isso. E hoje sem inspiração Isso individual. é muito metódico. E hoje sem inspiração individual, que muitas vezes mascara ou disfarça certos defeitos, porque inspiração individual quase sempre o Flamengo tem. O que assusta, no começo do jogo, era o melhor ataque contra a pior defesa, né? E o melhor ataque sofreu para fazer um golzinho na pior defesa da competição. E teve espaço, hein? Os E contra-ataques no primeiro tempo, jogo aberto. Nossa, o América deixou, né? O América joga e deixa jogar. Exatamente. E a pior defesa é que teve um lampejo de melhor ataque contra o Colo-Colo, né? Fazendo o gol. Exatamente. Eu acho que já é uma constatação, Everton Ribeiro e Arrascaeta juntos, a gente está vendo aí o fim dessa era. Mais pelo Everton Ribeiro mais do que pelo pelo Everton Arrascaeta. Ribeiro. Completamente. Essa linha de 3, que muitas vezes ele usa. Fisicamente, muito também pelo Arrascaeta. Porque ele hoje, com a bola, não resolveu. Mas é isso. Mas sem a bola, ele é nulo. O Arrascaeta, sem a bola, é nulo. Quando a bola bate no pé dele, ele saca, né, uma das genialidades dele, é plenamente justificável. Mas a posição... Mas ele sem a bola não existe no jogo. Eu concordo, mas a posição dele, talvez... o Everton Ribeiro tem jogado muito aberto pela direita e é um canhoto que traz para dentro para a ultrapassagem de um lateral que tem um pouco mais de profundidade, que é o Wesley. Essa função do Everton Ribeiro exige mais ele voltar, principalmente numa marcação ali pelo lado direito, do que o Arrascaeta, que muitas vezes descansa para ter a bola e acionar um atacante hoje. O Dorival jogava com 2 e o Arrascaeta por trás dos 2. Porque o Sampaoli pensa assim, porque na teoria, no sistema, eles fizeram hoje basicamente a mesma função, um de cada lado. Sim, porque você... E aí você escolhe, não, aqui, se tiver que voltar todo mundo, volta mais o Everton para descansar o Arrascaeta. Mas ele poderia fazer o contrário, volta o Arrascaeta para descansar o Everton. Mas tem o Bruno Henrique também, que é um jogador que, voltando de lesão, foi substituído também, né? O Pedro acabou entrando e aí fez uma função de segundo atacante junto com o Gabriel. O Bruno Henrique também não tem ainda essa potência para voltar e fazer essa função sem a bola. O defeito do Flamengo na temporada passada, e grande parte até desse trabalho do Paulo Souza e depois do Vitor Pereira, era um time que sem a bola a recomposição era muito lenta. O Sampaoli até fez essa correção, ele descartou praticamente o Varela, né, e colocou o Wesley como titular, porque é um jogador que ataca o corredor e volta para marcar, é jovem e tem essa potência. Do outro lado, o Ayrton Lucas faz a mesma coisa. A gente já discutiu isso algumas vezes, né? O time com 3 zagueiros, ou o time com o Felipe Luiz de lateral esquerdo, constrói e ele coloca um ponta que é o Everton Cebolinha. Quando joga o Ayrton Lucas, ele coloca o Arrascaeta, que traz para dentro, e o Ayrton Lucas faz esse corredor. Os dois juntos, Everton Ribeiro e Arrascaeta, ele já tinha, eu não diria descartado. No começo do trabalho dele era ou um ou outro, né? O Everton Ribeiro ficava no banco, o Arrascaeta titular. O Everton Ribeiro entrava no segundo tempo. Agora ele tem colocado mais os dois juntos. Eu acho que o lado direito do Flamengo ainda não foi solucionado e por isso há um clamor, um desespero para ter um jogador para chegar, ou o Claudinho, ou qualquer outro jogador, não sei se o Jean Lucas, né? O Jean Lucas foi contra o... Jean Lucas é o que foi para o Santos. Não. O Wendel. O Wendel. Não, chegou agora para o Flamengo. São tantos nomes que acabou... O Alan? O Alan? Não, para o ataque. O Luiz Araújo. Luiz Araújo. Perdão. Chegamos. Muito obrigado, gente. Chegamos. Não sei se o Luiz Araújo faz essa função pelo lado direito com consistência para dar aí esse suporte ao lado. Pode fazer. Mas há um clamor, talvez, interno, e aí, nesse aspecto, o Sampaoli tem razão de bater na porta da diretoria e pedir reforço.
Sim. Porque do meio para frente é um time que precisa, com a bola é espetacular. Mas o jogo tem duas fases, né? Com e sem a bola. E essa fase sem a bola, o Flamengo voltou a ser aquele Flamengo, Mas é que o Flamengo espaçado precisa... quando volta para marcar. Sim, tá. Hoje foi muito espaçado. Acho que passa pela escalação, mas também pelos momentos individuais desses jogadores brilhantes. Nenhum deles conseguiu ter um lampejo hoje. Nenhum deles. Sacou da cartola um lance genial. No jogo contra o Fortaleza, o Arrascaeta saca da cartola um drible e um passe de 3 dedos pro Gabigol fazer o primeiro gol. Ali abre o jogo. Hoje ninguém teve essa sacada. Teve chance o Flamengo de fazer gol? Sim, teve. Parou algumas vezes no goleiro. Mas não teve nenhum brilhantismo. E aí explode lá atrás. Explode de uma forma muito perigosa. Porque agora, o Campeonato Brasileiro já ficou difícil. Já vai olhar para o Botafogo lá longe. Ok, vamos focar em Copa agora. Se jogar da forma como tem jogado, contra Grêmio que vem por aí, o Olímpia ainda passa, mas depois a partir de quartas de final de Libertadores, hoje não é suficiente. O Flamengo tem elenco para jogar muito mais do que tem jogado. E é preciso que se entenda isso, que se aperte o ritmo, porque senão vai ficar a ver navios. Terrível do Flamengo, uma partida para ser esquecida, vergonhosa, é assim que eu vou classificar a atuação do Flamengo, o empate do Flamengo com gosto de derrota, a verdade é essa. Não é para se comemorar o empate dentro de casa diante do América Mineiro, que até o começo da rodada era a lanterna do Campeonato Brasileiro. Coisa lamentável, gente. Partida ridícula, partida para ser esquecida. A forma como os jogadores trataram essa partida de hoje foi surreal. Os jogadores visivelmente, apáticos, sem vontade de estar jogando, parecia que não queriam estar jogando. O que está acontecendo? Toda vez que o Flamengo fica uma semana treinando, acontece isso. O desempenho é horrível. E isso precisa ser explicado. Isso vai ser explicado pelo técnico Sampaoli na entrevista que vai acontecer daqui a pouco. Assim eu espero. Assim eu espero. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo. E, né, Flamengo, que falar do Flamengo, né? Flamengo, ele parece que ficou uma semana treinando e quando volta, praticamente não. Nitidamente, né? Volta pior. São Paulo vai ter bastante trabalho. O Flamengo deixou o sistema defensivo muito exposto, né? Eu não sei como o Fabrício Bruno, que na minha visão é o melhor zagueiro desse time, fica no banco de reserva. Então é aquilo. Os primeiros 10, 15 minutos do jogo ali, o Flamengo foi um time que conseguiu pressionar, conseguiu ter volume de jogo, conseguiu criar algumas chances ali, obviamente, com o erro da saída de bola do América Mineiro, mas proveniente, né, da pressão que o Flamengo acabou exercendo logo no início do jogo, né? O Gerson não pode perder aquele gol, que perdeu com aquela cabeçada. Teve o lançamento do Bruno Henrique, que ele deu uma enfiada pro Arrascaeta. O Arrascaeta acabou finalizando, ou tentou tocar pro Gabigol, né? Que acabou defendendo também o goleiro do América Mineiro, que eu esqueci o nome, que é um nome meio complicado de dizer. É aquilo. No segundo tempo, o Flamengo ficou uma semana treinando, e no segundo tempo o Flamengo caiu nitidamente em questão física. O Flamengo voltou a apresentar questão física, né? No segundo tempo cair fisicamente, né? Que a gente conseguiu perceber. O Wesley fez uma péssima partida, concordo com o Mauro e o Vini Casagrande. O Wesley, ultimamente, para defender, ele é um péssimo defensor, entendeu? Até que em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, ele conseguiu defender bem. Atacando, ele é um lateral muito ofensivo, vai até a linha de fundo. Só que nas costas dele, né, acho que era Paulinho Boia ou o Pedrinho, que acabou invertendo de lado, né, acabou indo jogando pro lado dele. Então aquilo, defensivamente, o Wesley sofreu muito, né? E o Davi Luiz, a gente sabe, voltou a ser titular e o Fabrício Bruno agora é reserva. Eu não entendo o Fabrício Bruno reserva, mas tudo bem, né? E o Sampaoli, eu acho que ele tem o melhor elenco da América do Sul e ele tem que sim fazer as 5 substituições, né? Colocar o Pedro logo no final do jogo e ele dizer na coletiva que foi opção técnica dele e nitidamente o Flamengo cruzando muita bola dentro da área. A quantidade de cruzamentos que o Flamengo fez, principalmente no segundo tempo, é uma coisa absurda, né? Se o Flamengo tivesse perdido por 2 ou 3-0 nesse jogo, não seria surpresa, porque o que o Flamengo apresentou no segundo tempo, né, dando espaço para o
o América Mineiro puxar contra-ataque e contra-ataque perigosos, né? Então, teve o gol impedido, que foi milimetricamente, o gol legal, né, que o América Mineiro acabou fazendo, e poderia ter saído mais, né? Mas o Matheus Cunha salvou em alguns lances ali, e ainda, né, o Flamengo conseguiu achar aquele gol salvador ali com o Vitor Hugo. E eu te falar uma coisa, o Flamengo não tem mais cobrador de falta. Qualquer falta perigosa na frente da grande área, geralmente, antigamente, até na época do Diego ali, né, poderíamos dizer que levava perigo. Porque hoje em dia, qualquer cobrança na entrada da área, na maioria das vezes, os cobradores de falta batem na barreira. A cobrança. A gente não tem nem aquele ânimo. Ah, o jogador vai acertar, como o Zica antigamente. Não era nem da minha época, mas tudo bem. Então, o Messi, sim, tem um talento ali natural de bater falta. O Arrascaeta é um craque, mas a qualidade técnica do Arrascaeta não é bater falta, né? Poderia, mas não é. Então, alguém do Flamengo teria que se especializar em bater falta, porque às vezes é um lance perigoso que poderia decidir um jogo, né? E nesse time do Flamengo praticamente ninguém sabe bater falta, né? Naquela época, antes de 2019, né? Acho que 2016, se não me engano, na época do Rafael Vaz, o Rafael Vaz sabia bater falta. É isso aí, tamo junto. Valeu!